Saudações pessoal, aqui é o Arauto, bem-vindos a mais um vídeo de Warhammer 40.000. Este vídeo foi sugerido pelos membros e inscritos do canal. Eu tinha feito um short sobre as inspirações de Warhammer 40.000. Só que o short tem no máximo 3 minutos. Então várias inspirações eu resumi, algumas eu tirei. Então a pessoa falou, Arauto, faz um vídeo completo falando das inspirações literárias e das inspirações históricas de Warhammer 40.000. E eu achei boa ideia, vai ser esse aqui. Se você puder, inscreva-se, curta e comente e vire membro, ajuda demais o canal. Muito obrigado aos irmãos da guarda, os heróis da guarda, os orgulhos do comissário e os defensores da ordem. Vamos lá? Vamos começar falando das referências literárias que claramente os autores já citaram como referências. Por exemplo, em várias entrevistas eles já citaram o livro Duna, Tropas Estelares, A Fundação. Então vamos falar primeiro destes. Vamos falar de umas referências mais antigas de Warhammer 40k que eu li faz muito tempo, já nem lembro tão bem da história, que é A Fundação, de Isaac Asimov. E também a série Império Galáctico, de Isaac Asimov também. São duas trilogias, uma do Império Galáctico e depois uma da Fundação. O Império Galáctico é basicamente Star Wars, o Império gigante, colossal, tem várias situações de guerra, política, etc. O Império seria mais ligado ao Império de Warhammer no ano de 30.000, quando o Império da Humanidade ainda está no poder. Já a Fundação, que é literalmente a queda do Império, que ele vai colapsar e eles tentam fazer o máximo possível para diminuir o tempo de interregno entre o Primeiro Império e o Segundo Império, é o Warhammer 40.000. O Império está caindo, está em decadência, ninguém sabe como evitar isso e provavelmente ele vai acabar. E as pessoas só estão tentando postergar isso. Outra referência clara de Warhammer 40.000, que já foi citado várias vezes pelos criadores, é Duna, do Frank Herbert. É um império intergaláctico, mas tem duas questões diferentes. A questão religiosa é fundamental em Duna. O imperador é uma espécie de figura religiosa, e o Paul Atreides também vai se tornar uma figura religiosa ao longo da história. Tem várias dinastias, vários grupos. A casa dos Harkonnen, dos Atreides. É uma estrutura feudal no espaço, igual a Warhammer 40.000. Outra inspiração em Duna está na questão da velocidade mais rápida que a luz. Enquanto Duna usa o tempero, a especiaria chamada melange, encontrada no planeta Duna, que literalmente são secreções das minhocas de areia, os humanos conseguem melhorar sua mente, ficar com os olhos azuis e fazerem cálculos altamente complexos para poderem saltar mais rápido que a luz. Isso acontece por conta de uma guerra contra as máquinas, uma revolução de máquinas que eles tiveram que destruir todos os computadores pensantes. O Warhammer 40.000 é similar. A Revolução das Máquinas aconteceu antes do Império, aconteceu na Dark Age of Technology, mas o Império pegou essa memória e usa os navegadores humanos biologicamente mutados que conseguem enxergar o Astronomicon, o farol imperial, e fazer os cálculos a partir deles. Quase igual um farol mesmo, porque no farol você olha ele ilumina o ambiente e você consegue fazer cálculo do farol em relação a uma perpendicular, e aí você consegue navegar. Uma inspiração que eu não citei nos shorts, mas que eles já falaram, é do Philip K. Dick, que é Androides sonham com ovelhas elétricas. É uma distopia, com uma visão paranoica, de cyberpunk, de um mundo que todos estão desconfiados de você o tempo inteiro. Esse livro é uma inspiração também para o Juiz Dredd, que também tem inspiração em Warhammer 40.000. O Juiz Dredd inspirou muita coisa em Warhammer 40.000. Os juízes de Warhammer 40.000 parecem com os juízes de Juiz Dredd. E eles também têm esse dever de ser o investigador, o juiz e o executor. Ainda referências óbvias, também tem a referência de Tropas Estelares. Mas muita gente acha que a referência é na guarda, e não é. O livro Tropas Estelares, eles têm uma super armadura similar dos Astartes. A inspiração do livro Tropas Estelares, do Warhammer 40.000, são os Astartes. Militares bem disciplinados, eficientes, com armadura super poderosa. A inspiração da guarda vai vir depois. Vai ser do filme Tropas Estelares e da série Alien, os Colonial Marines. Vou falar das partes cinematográficas no final do vídeo. Vamos terminar aqui as literárias para começar as partes históricas. O Warhammer 40.000, apesar de não ser tão citado isso pelos criadores, obviamente tem uma inspiração de HP Lovecraft com horror cósmico. Claro que eles não citam tanto isso. Se você for ver as entrevistas dos criadores, é bem raro eles citarem HP Lovecraft. Mas, obviamente, as divindades do caos são entidades além da compreensão de qualquer espécie. Eles não têm forma física, eles são fluidos. Apenas o Khorne tem uma visão mais física, que ele é literalmente aquele ser grande com chifres de ferro, parecendo um monstro. Nurgle, Tzeentch e Slaanesh mudam suas formas constantemente. Slaanesh para corpo feminino ou masculino, Tzeentch para qualquer coisa, literalmente ele gosta da fluidez, é a característica deles. Nurgle não costuma mudar não, é estagnação, é literalmente um monstro velho e verde. Mas eles podem mudar. Esse sentimento de insignificância, que os humanos são pequenos, contra toda a vastidão de criaturas materiais e imateriais do espaço, isso é horror cósmico. Isso é inspiração em Cthulhu, Dagon, a Corcel do Espaço e outras criaturas dos mitos de Lovecraft. Em fantasia, claramente eles se inspiraram em J.R.R. Tolkien, não tem como dizer, né? Os Elders são elfos espaciais, não dá como não dizer. Os Hatchlings são hobbits, não tem como dizer que não são hobbits. Os orcs são os orcs.
em que pese de completamente diferentes, aquela ideia de destruição e de conquista são literalmente inspiradas em Tolkien, e eles já falaram muito sobre isso. Na verdade, toda a fantasia medieval é inspirada em Tolkien, é impossível, Tolkien foi o primeiro. O Warhammer também tem outras inspirações menos fortes, como Frankenstein, de Mary Shelley. A série de quadrinhos de Conan o Bárbaro também pode ser, de Robert E. Howard, dentre outras inspirações literárias. Mas vamos deixar as inspirações literárias aqui, que eu já falei os shorts sobre isso. Vamos agora falar das referências históricas do Warhammer 40.000. E depois vamos para as referências de cultura pop, filmes, jogos, etc. O Warhammer 40.000 tem muita referência histórica, muita, você não tem noção. O Império do Homem, durante o 30º milênio, é literalmente o Império Romano, um império poderoso se expandindo por todos os lados, derrotando todo mundo e ficando gigante. Já o Império do 40º milênio é literalmente a estagnação, é o fim do Império Romano e a Alta Idade Média, geralmente considerado como o Sacro Império Romano Germânico. Um império gigante, vasto, em decadência, com uma organização burocrática e ineficiente, a figura de um imperador líder divinizado, que simboliza uma centralização religiosa, mas que não tem centralização política praticamente, porque ele não tem poder para isso. Literalmente preso no trono dourado, com um fervor religioso digno das cruzadas, literalmente. Por isso que acontecem tantas cruzadas imperiais contra as cruzadas negras. A religiosidade é muito importante no Império do Homem e no mundo próximo deles. Mas há referências que não estão só no Império do Homem. Há referências literalmente na mitologia clássica, tanto grega, quanto romana, quanto egípcia, quanto nórdica. Os Eldares têm um panteão, ou melhor, tiveram um panteão. Literalmente é inspirado nos mitos e fundações das civilizações antigas. Kane foi partido e espalhado. Isso é uma referência a Osíris, o deus egípcio. Tem deus da forja, como na mitologia grega e na nórdica. O deus maior líder do panteão, Azurian, tem literalmente um símbolo que parece muito egípcio. Os Necrons, por exemplo, é praticamente tudo cultura egípcia. As roupas, a indumentária, o estilo, as construções de pirâmides, os nomes, como Nenferá, que eles deram para o Khitan, Orican. Os Necrons são uma grande inspiração egípcia. Os Tau são visualmente uma inspiração com a cultura japonesa, uma religião, entre aspas, que é só uma questão filosófica. O shintoísmo tem criaturas divinas, mas não tem deuses maiores. Amaterasu, essas criaturas não são tanto divindades na cultura japonesa. O que acontece no Tao? A filosofia do bem maior. Uma questão filosófica como o confucionismo, que é uma religião que tem na China e no Japão, e ao mesmo tempo uma religião mais tradicional, como o budismo. O próprio Império do Homem tem divisões e tem inspirações dentro deles. Por exemplo, Leman Russ é claramente inspirado nos guerreiros nórdicos, os berserkers. Magnus o Vermelho é inspirado na cultura egípcia. Jagatai Khan são nos cães da Mongólia. Lionel Johnson é inspirado em Ricardo Coração de Leão. E os Cruzados, os Dark Angels, têm muito sobre isso. Sanguíneos é inspirado em religião cristã. Ele ter asas, louro, parece uma criatura angelical. Inspiração na Inquisição Espanhola, por exemplo. Os inquisitores são praticamente a Inquisição que aconteceu durante o final da Idade Média e início da Idade Moderna. O Império ser dividido em forma feudal e ter os cavaleiros, sabe? Os cavaleiros que pilotam robôs gigantes, são literalmente cavalaria. E, claro, tem inspirações da Segunda Guerra Mundial. Purga, exterminatos. Isso você já sabe bem de onde é essa inspiração, né? Governos autoritários e totalitários, sobretudo a Primeira e a Segunda Guerra. A Dead Corps of Krieg é exército alemão misturado com o exército russo. Os comissários são comissários russos e alemães. A Astra Militarium tem todos os tiros do exército americano invadindo. São muitas referências. Teve alguma que eu esqueci de citar, mas provavelmente é uma referência? Põe aqui nos comentários, tanto referência filosófica, quanto literária e quanto histórica. Agora vamos falar das referências da cultura pop, da cultura moderna que nós vivemos. A maior referência é do filme Alien, ou Aliens, do Ridley Scott. Literalmente as Xandas parecem muito com xenomorfos. A indumentária dos Guardsmen parece os Colonial Marines, de Aliens. E também parece com os insetos de Tropas Estelares, o filme. A Guarda Imperial é literalmente uma referência da infantaria móvel dos filmes de Tropas Estelares. Mesmo tanto Tropas Estelares quanto Alien têm sido contemporâneos do Warhammer 40.000. O Warhammer é de 1978 até 1986, quando estava se formando os conceitos básicos, né? E Alien e Tropas Estelares, o filme, são desse período mais ou menos. Alien é mais antigo, Tropas Estelares é mais recente, já dos anos 90. Também tem referência de Star Wars, por incrível que pareça. Mesmo Star Wars sendo uma ficção científica positiva e otimista, e o Warhammer sendo uma referência negativa de ficção científica, um mundo pessimista, tem algumas inspirações do Star Wars de George Lucas. Eles já falaram sobre isso. A forma de contar a história de uma narrativa épica, mesmo que trágica, é inspirada em alguns livros do Warhammer 40.000. A queda de R'hllor, o ancião dos ritos, a forma que é contada a história, que o ancião aguarda 10 mil anos por uma vingança, os Siths fizeram isso contra os Jedi.
esperaram, maquinaram, se prepararam e executaram uma vingança. As referências, como vocês sabem, de Cyberpunk são óbvias. Tanto filmes antigos industriais como Tempos Modernos e Metrópolis, como Juiz Dredd. Juiz Dredd evidentemente inspira muito o Warhammer 40.000. Bem como Blade Runner, que é a inspiração do Cyberpunk. Distopias enormes, decadentes, podres por dentro, com líderes que podem fazer tudo. Os juízes que são investigadores, juízes e carrascos, os inquisitores também. A grande diferença que me faz preferir o Warhammer 40.000 a essas ficções é que todas as ficções cyberpunks têm como alvo grandes corporações que são fortes demais para os estados impedirem. Quando uma grande corporação torna-se maior que um estado, ela vira o estado. Eles se fundem como uma coisa só, híbrida. E o Warhammer 40.000 é assim. Não tem grandes corporações que sobrepõem ao Estado. Não. As ligas de comércio, as rogue trades, que são as grandes corporações dos mundos civilizados e dos mundos colmeia, têm literalmente cartas de monopólio estatais do Império para operar, o que impede a concorrência. No Cyberpunk original, são cartéis que se formam para vencerem o Estado. Em Warhammer 40.000, os cartéis estão subjugados ao Estado, que é um Estado totalitário gigantesco. E faz mais sentido, porque em todas as referências históricas que nós vivemos, como por exemplo a Alemanha do NSPDA, ou a própria República Popular da China, as grandes corporações estão vinculadas ao Estado, com monopólios estatais, com indivíduos do Estado controlando essas corporações. Então o Warhammer nesse ponto tem muito mais condizente com a nossa realidade. E por fim, uma outra referência muito comum é Mad Max. A cultura dos orcs é Mad Max, cara. Os bichos verdes que amam velocidade, fazem máquinas literalmente de sucata e restos. Geralmente os veículos dos orcs têm janelas sem vidro para os orcs ficarem lá de fora atirando em cima dos veículos. É Mad Max puro. Enfim, essas são algumas das referências de Warhammer 40.000 que os criadores ativamente já citaram que inspiram o universo de Warhammer. Tem mais alguma que eu esqueci de falar? Ou que eu pulei? Se souber, por favor, põe aqui nos comentários. Todas as informações são sempre boas. Se você gostou desse vídeo, por favor, inscreva-se, curta e comente e vire membro do canal. Ajuda demais. Obrigado a todos os inscritos e membros, os irmãos da guarda, heróis da guarda, orgulhos do comissário, os defensores da ordem. Obrigado, até a próxima e aqui é o Arauto.